vocês que é uma alegria poder vir nessa quarta-feira pela manhã conversar um pouco, né, com vocês sobre aulas envolventes, aulas engajadoras, como a gente, né, faz para quais são essas possibilidades de engajamento dos alunos nas nossas aulas. Então, conheço alguns de vocês que estão aqui, mas queria me apresentar para aqueles que eu não conheço. Meu nome é Mariana, né, eu sou professora do mestrado aqui do UNES em Gestão e Desenvolvimento Regional, desde a implantação do mestrado, né, então trabalho junto com a professora Gladys, com o professor Guedes, que está aqui na sala, oriento o Gustavo Abreu, né, Gustavo? Isso aí. Vim conversar com vocês. Eu sou pedagoga de formação, né, o meu mestrado e doutorado é em educação, só que nessa época, desde o mestrado, desde o doutorado, eu trabalho com interdisciplinaridade. Então, não só trabalho com as questões de formação dentro da educação, mas com outras áreas do conhecimento. Então, com esse olhar, com essa coisa, que eu vim conversar um pouquinho com vocês, a convite dos meninos, né, sobre essa perspectiva de aulas envolventes, engajadoras e motivadoras. A minha ideia é não conversar tanto sobre, estou compartilhando aqui minha tela, tá bom? Sobre estratégias, sobre ferramentas, aqui, tá compartilhando, né? Mas sobre algumas coisas que nos ajudem a refletir um pouco sobre inovação, sobre engajamento, dentro das nossas aulas da graduação, né? Então, nós vamos fazer, a minha ideia é fazer mais uma conversa do que uma palestra, né, que a gente possa bater um papo para discutir um pouco do movimento que está por trás ou que sustenta a inovação, muito mais do que aquilo que o aluno consegue ver, sabe? Na estratégia que eu usei, no recurso que eu usei, na roupa que eu vesti, na atividade que eu propus, mas quais são os fundamentos que nos ajudam a escolher por atividades mais inovadoras, por um movimento que nos ajude a trazer o aluno para junto de nós, né? Nessa lógica do engajamento, não só de fazê-lo participar de uma atividade, mas que ele acompanhe o nosso raciocínio durante toda a disciplina e durante todo o curso, né? Que ele abrace essa causa da formação dele ao longo de todo o curso e nos ajude a construir cada vez mais uma comunidade de diálogo, uma comunidade de participação, que ajude a espalhar, né, essa excelência de ensino que o UNES propõe em todas as cidades que a gente está instalado, seja na modalidade presencial, seja na modalidade EAD. E vocês que estão chegando, fiquem muito tranquilas, deu problema mesmo no link, nós estamos começando só agora, tá bom? Fiquem muito tranquilos. E eu queria começar com vocês contando uma história, né? Na verdade, lendo um conto, que eu acho que é um conto que vai nos ajudar a pensar sobre essa coisa, né? Da inovação, do engajamento. E o conto se chama, acho que alguns de vocês conhecem, Uma Ideia Toda Azul. E ele diz o seguinte, eu queria que vocês prestassem bastante atenção e deixassem assim, o que esse conto pode dizer para cada um de nós que estamos aqui nessa manhã de quarta-feira? Um dia, o rei teve uma ideia. Era a primeira da vida toda. E tão maravilhoso ficou com aquela ideia toda azul, que não quis saber de contar aos ministros. Desceu com ela para o jardim, correu com ela nos gramados, brincou com ela de esconder entre outros pensamentos, encontrando-a sempre com igual alegria. Linda a ideia dele, toda azul. Brincaram até o rei adormecer, encostado numa árvore. Foi acordar tateando a coroa e procurando a ideia para perceber o perigo. Sozinha, no seu sono, solta e tão bonita, a ideia poderia ter chamado a atenção de alguém. Bastaria esse alguém pegá-la e levar. É tão fácil roubar uma ideia. Quem jamais saberia que já tinha dono? Com a ideia escondida debaixo do manto, o rei voltou para o castelo. Esperou a noite. Quando todos os olhos se fecharam, saiu dos seus aposentos,
Atravessou os salões, desceu escadas, subiu degraus, até chegar no corredor das salas do templo. Portas fechadas e o silêncio. Que sala escolher? Diante de cada porta, o rei parava, pensava e seguia adiante, até chegar na sala do sono. Abriu. Na sala acolchoada, os pés do rei afundavam até o tornozelo. O olhar se embaraçava em gases, cortinas e véus pendurados como teias. Sala de quase escuro, sempre igual. O rei deitou a ideia adormecida na cama de marfim, baixou o cortinado, saiu e trancou a porta. A chave prendeu no pescoço em grossa corrente e nunca mais mexeu nela. O tempo correu seus anos. Ideias, o rei não teve mais, mas nem sentiu falta, tão ocupado que estava em governar. Envelhecia sem perceber, diante dos educados espelhos reais que mentiam a verdade. Apenas sentia-se mais triste e mais só, sem que nunca mais tivesse tido vontade de brincar nos jardins. Só os ministros viam a velhice do rei. Quando a cabeça ficou toda branca, disseram-lhe que já podia descansar e o libertaram do manto. Posta a coroa sobre a almofada, o rei logo levou a mão à corrente. Ninguém mais se ocupa de mim, dizia, atravessando salões e descendo escadas a caminho das salas do templo. Ninguém mais me olha. Agora eu posso buscar a minha linda ideia e guardá-la só para mim. Abriu a porta, levantou o cortinado. Na cama de marfim, a ideia dormia, azul, como naquele dia. Como naquele dia, jovem, tão jovem, uma ideia, menina, e linda. Mas o rei não era mais o rei daquele dia. Entre ele e a ideia, estava todo o tempo passado lá fora. O tempo todo parado na sala do sono. Seus olhos não viam na ideia a mesma graça. Brincar não queria, nem rir. O que fazer com ela? Nunca mais saberiam estar juntos como naquele dia. Sentado na beira da cama, o rei chorou suas 2 últimas lágrimas, as que tinha guardado para maior tristeza. Depois, baixou o cortinado e, deixando a ideia adormecida, fechou para sempre a porta. Marina Colasanti. Né? Eu queria começar essa nossa conversa justamente com esse conto, né? Da ideia que o rei teve, né? E queria chamar atenção para alguns pontos. O medo que ele teve, né, de que alguém roubasse aquela ideia que para ele era super maravilhosa, e pelo medo de quererem roubar a ideia, ele escondeu, né, a ideia na sala do sono. E depois de passado muitos anos, quando parou a rotina, quando ele foi retomar aquela ideia, já não era mais a mesma, né? Porque na verdade ele não era mais o mesmo. E eu queria começar essa discussão sobre engajamento, sobre inovação, para dizer que as ideias institucionais, né? E o UNES tem muitas ideias institucionais, muitas ideias de curso, muitas, né? São muitas propostas que vão mudando a cada dia, que vão vão sendo criadas a cada dia. E que o UNES, ele não é o UNES, né? Simplesmente pelo nome dele, mas é feito de cada um de nós, né? É feito da Mariana, é feito da Gladys, é feito da Fabiola, é feito do Guedes, é feito do Gustavo, é feito de cada um de nós que estamos aqui, é feito do Eduardo, que tem consigo as suas ideias, né? E que a gente sempre vai ter 2 grandes oportunidades. Ou a de esconder as nossas ideias, por medo de alguém roubar, por vergonha da gente ser incompreendido, por 1.550.000.000 coisas que a gente tem que fazer, inclusive o projeto que a orientadora quer que coloque no comitê de ética aí, ou não sei o quê, e blá, blá, a gente acaba deixando as nossas ideias adormecerem. E o primeiro passo para a gente pensar em inovação, pensar em engajamento,
é entender que este não é um movimento de fora para dentro. Não é um movimento que funciona, muito embora nos coloque para correr, né, da instituição que está de fora para mim, né, que estou aqui dentro. É um movimento contrário, é um movimento que surge das minhas ideias e que tem relação direta com a minha formação, com as minhas crenças, com os meus valores, com as minhas escolhas do dia a dia. Então, estes insights, este fazer com que as pessoas acreditem naquilo que eu acredito, tem uma relação direta com quem eu sou, qual é a minha trajetória, né? Como eu penso hoje, como as ideias chegam para mim, que é um movimento muito diferente, por exemplo, do que acontece com a professora Gladys, que está aqui com a gente na sala, que trabalha com a gente no mestrado e que tem uma formação em engenharia, né? Os insights, as ideias que vão surgindo ao longo da vida dela acontecem num movimento diferente do que acontece para mim, que venho de uma formação em educação, que tenho uma série de experiências que são diferentes das dela, né? E é esse movimento, né? Essa compreensão de um olhar para dentro que a gente precisa ter consciente na nossa vida que vão mover as nossas escolhas. Por isso, eu queria pedir para vocês que quem tiver com o celular e tiver um scanner, né? Só escanear esse QR Code e pode fazer pelo celular. Ou quem está no desktop, quem está no computador, né? Como eu estou aqui no notebook, só abrir meia tela da nossa chamada do Meet e abrir uma outra meia tela, entrar no site do Mente, né? Então, www.mente.com, só digitar esse código. Vão ter duas telas para vocês responderem. Uma delas é, qual é o seu nome? Né? Quem é você no Unis? Quem é você na sua vida? E a segunda tela é, qual é a sua... Opa, desculpa. Mariana, que esqueço que é Ctrl L. Qual é a sua ideia toda azul? Então, ou escanear esse código, ou entrar www.mente.com e esse código aqui, 6229893. A gente vai cair exatamente nesta tela aqui, que vai... Deixa eu sair da tela cheia. Eu vou colar também o link aqui, que fica fácil para vocês, né? Dá para colar aqui no chat. E vai cair justamente... aqui a gente faz muitas telas ao mesmo tempo, né? Vai cair justamente nesta tela aqui, olha. Eu sei que eu estou apresentando para todo mundo do Google, fique tranquilo, a gente está tudo bem aqui. Nós vamos cair nessa tela para saber qual é o nome de vocês. Então, 69 pessoas ao longo desses dias responderam quais são os seus nomes aqui, né? Então, a gente está falando de inovação não só do ponto de vista da instituição Unis, mas do Tiago, do Arthur, da Mariana, do Gustavo, do Antônio, da Paulina, da Edna, do Sávio, do Ricardo, da Isabel, a Mônica, da Andréia, da Paula, da Dora, né, da Elisa, do Newton, do Wagner, do Francisco, da Viviane. Então, quem somos nós, né? Qual é o nosso nome? E aqui, Gustavo, tem um monte de Gustavo, Thiago também tem um monte de Thiago, né? Então, tem os nomes que... Tem algumas instituições que tem um monte de gente com o mesmo nome, né? Essa aqui é dos Gustavos. O Guedes, o Rodrigo, a Júlia, ou seja, é um... Tem que aguentar essa na quarta de manhã. Somos nós que fazemos do Unis, né? O que ele é hoje. E que fazemos com a nossa vida, né? Com a nossa história, não é algo descolado da nossa dimensão pessoal. E se a gente fosse fazer uma comparação, né? Uma analogia com a ideia azul do rei, qual seria a sua ideia azul de hoje? Então, só dar um atualizar nesse Mente, ou colocar um ok, eu já mexi a tela aqui, se não conseguir abrir uma outra nuvem de palavras, perguntando qual é a sua ideia azul hoje. Então, a gente teve pessoas aqui que disseram que, olha, eu quero empreender, eu quero abrir um negócio meu, eu quero trabalhar mais no digital, eu quero ser mais digital, né? Eu quero dar mais atenção para minha família, eu quero conseguir ter um equilíbrio maior, né? Eu quero fazer projetos pequenos, eu quero
empreender em startups, né? E muitos falaram que querem fazer a diferença, viver de uma forma mais plena, empreender, fazer alguma coisa que contribua para essa micro-região, né? Para a gente, para o entorno. Então, assim, tem alguns colocaram, eu quero me aposentar, né? Eu quero realizar sonhos, eu quero partilhar as coisas que eu sei, eu quero iniciar um negócio próprio. Então, essas são as nossas, né? A minha ideia azul, a minha eu coloquei de ampliar a minha deve estar pequenininha ali, da questão do digital, né? De fazer, de conseguir produzir mais conteúdo e poder trabalhar mais nessa forma remota, dessa forma online, que acho que se atinge potencialmente, né, tem essa possibilidade de atingir muita gente, como é a lógica da educação à distância hoje. Né, e cada um tem a sua ideia, que nesses dias tem atormentado, né, que tem cutucado, e é esse cutucar que vai nos movendo para pensar no nosso papel pessoal e profissional no mundo, né? E daí a gente consegue compreender o nosso papel pessoal e profissional no UNES, né? Na nossa família, consegue tentar achar os pontos de convergência e os pontos de equilíbrio entre um lugar, entre essa dimensão pessoal das nossas ideias, do que a instituição espera da gente, e do que, quando eu falo instituição, não só na relação trabalhador, né, e trabalho, mas o que essa comunidade que está ao nosso, né, que a gente está mergulhada nela, que fazem parte os nossos alunos, que fazem parte os parceiros, o que essa comunidade espera de nós, né, que resposta de inovação, de engajamento, de envolvimento ele espera de nós. Nós vamos conseguir dar essa resposta quando a gente conseguir fazer esse mergulho para dentro de nós mesmos. E conseguir responder para a gente mesmo assim, peraí, quem sou eu? Né? Tá, eu sou a Mariana, mãe da Ana Lívia, tenho uma cachorra que começa a latir, trabalho hoje no mestrado, oriento um tanto de alunos, dou algumas aulas, né? Uma porção de aulas, uma porção de palestras, mas quem sou eu no mundo? Quais são os meus sonhos? Quais são os insights que eu tenho? Quando e como eu produzo mais? Como e quando eu consigo ter umas ideias que falam, puxa, era isso, né? Quando eu consigo responder essa pergunta, que é uma pergunta, veja, de raiz, né? Não estou falando da superfície, mas de profundidade, eu consigo dar a resposta do quem sou eu nesse curso, né? Quem é a Mariana instalada no UNES? Quem é a Mariana docente do mestrado? Qual é a narrativa que eu construo como professora? Como eu ajudo esse curso? Como eu ajudo a mim mesma? Como eu ajudo os meus alunos? Como eu contribuo com essa comunidade? Ou seja, como eu faço, né, o meu ser produtiva no sentido de contribuir para que os meus sonhos se realizem e como contribuir para que o sonho dessas pessoas que estão do meu lado, né, o sonho da Gladys, do Gustavo, do Guedes, do Unis, do professor Stefano, do Flauzino, como esses sonhos eu posso contribuir para que esses sonhos se tornem realidade? E não é um contribuir, lá daqui a 2 anos, né, a gente quer fazer, por exemplo, né, Gladys, a gente quer trazer um doutorado para cá. Nossa, putz, é a nossa ideia, é o nosso sonho, a gente quer que todo mundo que trabalhe no UNES tenha um mestrado, e quem não tem, tem mestrado, que não tenha doutorado, que faça doutorado. Então, a nossa ideia é que possa ter o doutorado daqui a pouco. Mas para que tenha esse doutorado daqui a pouco, ou seja, para que esse sonho a gente se realize, eu preciso construir o que eu estou chamando aqui de narrativa, ou seja, de um percurso dia a dia, né? Mês a mês, dia a dia, semana a semana, mês a mês, semestre, ano. Ou seja, eu preciso ter alguns elementos, né? Ter algumas ações para que a gente possa construir isso no dia a dia. E isso depende não só de uma estruturação, né, de narrativa do curso ou da instituição, mas uma estrutura de narrativa pessoal nossa. E aí eu trago 3 elementos para a gente refletir que nos ajudam a pensar em como construir essa narrativa, né? Porque a verdadeira inovação, ela parte, ela nasce desse meu movimento aqui, olha, eu comigo mesma, eu com o outro, eu instalada neste mundo real com essas minhas possibilidades e com essas minhas projeções. Então, são 3 elementos que eu acho que são importantes para a gente refletir. O primeiro deles é
quem são essas pessoas que estão aqui, né? Para quem é esse curso? O segundo é, o que eu espero que essas pessoas aprendam? E o terceiro, como eu espero que sejam as ações dessas pessoas agora e depois de formados. Então, como seria destrinchar, né, esses três elementos? Então, o primeiro deles é, para quem é esse curso? Então, quando eu tenho a primeira consciência de quem sou eu, Mariana, pessoa e profissional, como eu estou instalada aqui neste curso, nessa comunidade, a segunda pergunta passa a ser a primeira dessa análise da realidade que está ao nosso entorno, que é quem são os meus alunos, né? Para quem é esse curso? E aí, nesse sentido de quem são os meus alunos, é um sentido de olhar sobre duas perspectivas. Aquela da persona, né, que a gente estudou, por exemplo, no semestre passado, quando a gente construiu quem são os nossos principais tipos de aluno, né, ou seja, onde eles vivem, o que os alunos fazem, em que condições eles procuram o UNES, por que eles permanecem, quais são os sonhos deles. Ou seja, compreender de uma forma geral qual é o perfil do aluno que procura o meu curso, que mesmo que vai além, inclusive, do aluno que procura o UNES, né? Então, tem um perfil de aluno, por exemplo, que procura o curso de nutrição, que é diferente do perfil de um aluno que cursa engenharia, que é totalmente diferente do aluno que cursa pedagogia, e que é diferente do aluno que cursa esses três cursos na modalidade presencial e aqueles que procuram nos nossos polos de EAD. Então, a gente tem um perfil traçado, e isso foi muito bacana da instituição, de ajudar a traçar esse perfil geral, né, de quem são os nossos alunos, mas essa análise, ela precisa vir junto com uma outra análise aqui, ó, com outro braço, que é, a despeito, né, apesar deste perfil ideal do meu curso, é de entender que naquela sala de 30 alunos, eu tenho a Márcia, eu tenho o Rabelo, eu tenho o James, eu tenho o Otávio, que eles, embora eles se encaixam, né, que se eles se encaixem em dessas características, eles têm uma série de especificidades que são parte de cada um deles. Então, quando eu consigo fazer uma leitura deste geral do meu curso e conhecer cada um, eu dou um salto qualitativo enorme e consigo trazer estes alunos para perto de mim. Porque a gente vai se transformar numa narrativa docente que entende de verdade, não só onde vivem os alunos do UNES, mas aonde que a Márcia vive, que o Rabelo vive, que o James vive, que o Otávio vive, que a Melissa vive, o que ela faz, o que ele faz, em que condições esse é que ele participa da aula, quais são os seus sonhos e como eu posso construir com eles um movimento de formação. Então, o primeiro grande passo, e veja que não tem segredo, né? Acho que eu estou chovendo no molhado, mas eu acho que é uma coisa para a gente, nesse volume maluco que a gente vive de atuação profissional, é importante a gente parar alguns minutinhos e pensar, nossa, quem são os meus alunos, né? Quem é ele? Quem é ela? O que ele faz da vida? Quais são as suas principais dores, né? Quais são os seus anseios? O segundo ponto é o que a gente, enquanto curso, enquanto professor, espera que eles aprendam. Afinal de contas, quem entrou no curso de nutrição é para ser nutricionista, né? Quem entrou na veterinária é para ser veterinário, médico veterinário. Quem entrou na engenharia de produção é para ser engenheiro de produção. Quem entrou na pedagogia é para ser pedagogo, né? Quem entrou para cursar o mestrado é para ser mestre em gestão e desenvolvimento regional. Então, o que eu espero, né, que essas pessoas aprendam? Quais são os conteúdos que são necessários de ordem conceitual, procedimental, atitudinal? Quais são os níveis de complexidade que eu quero que eles aprendam? Então, o que um aluno do primeiro período tem que saber? O que do segundo período tem que saber? O que do primeiro período tem que fazer, né? O que do segundo período eu espero que ele faça, em termos de ação, inclusive, que ele saiba manipular, de laboratório que ele precisa fazer? Ou seja, atrelado a esse conhecimento do aluno, tem que ter muito claro o que a gente, enquanto curso, espera em cada momento, em cada disciplina, em cada conjunto de disciplina, que conteúdos eu quero que eles aprendam. E, né, como se fosse um terceiro pilar, como eu espero que sejam as ações desses alunos ao longo do curso e no final dele. Então, é muito mais do que conhecer o aluno, de
Oferecer repertório, né? Então, a questão do conhecimento específico do curso e que ações, que atitudes ele vai tomar com este conhecimento agora, durante a aula, lá fora e quando ele se tornar egresso. E daí eu preciso traçar claramente qual é o perfil que eu espero do menino que entra aqui no curso de contábeis, por exemplo, o que eu espero que ele tenha atitudes no meio do curso, no final do curso, e a gente, inclusive, estabelecer para nós mesmos, enquanto professores, um tipo de indicador, ou seja, o que eu posso tolerar, né, de comportamento no começo do ano, no meio do ano, no meio do curso, o que é inadmissível, né? Então, que tipo de atitude eu vou esperando e vou promovendo essa formação ao longo do curso para esses meninos. Então, quando eu penso em engajamento, né, eu preciso pensar em estratégias para trazer o aluno para junto de mim, para que ele construa essa narrativa comigo, né, de formação pessoal, de formação profissional, considerando, inclusive, essas questões não só do conteúdo específico do curso, mas das atitudes que eu espero que com aqueles conteúdos ele consiga agir de verdade durante e após o curso. E aí eu fico pensando, né, qual que é o nosso papel, então, de fato, né? Como que a gente alinha esses três elementos de conhecer o aluno, do conteúdo que a gente está trabalhando nas diferentes dimensões do conteúdo e nesse nível de atitude, como a gente alinha esses três elementos? E aqui eu estou trazendo uma proposta para a gente refletir qual seria uma possibilidade da gente alinhar esses três elementos no nosso ser professor. Então, eu trouxe um ícone bizantino, né, ele é bastante famoso, que vai tratar, não é, esse é um recorte do ícone, porque o ícone inteiro vai até a parte da cintura, né, do Cristo, mas eu trouxe para a gente olhar, para a gente discutir um pouquinho essa dimensão exclusivamente do olhar, né, o olhar é uma metáfora que a gente usa na interdisciplinaridade, e várias áreas usam essa coisa do que o olhar significa. Eu estou trazendo uma interpretação da filosofia, sobre o olhar, que diz o seguinte, que os olhos no nosso corpo se constituem como a faculdade que nos permite enxergar. Não é à toa que nós temos dois olhos e não apenas um, né? Que existe uma leitura simbólica dessa alegoria, que vai dizer que dois olhos é porque eu preciso estar muito atenta à observação, né? À leitura do lugar, do que se fossem duas bocas, por exemplo, para falar a minha interpretação sobre aquilo que eu estou vendo. Então, o que eu gostaria de pedir para a gente refletir agora nesse momento é sobre esse olhar. Olha, veja, é um ícone bastante estranho, no sentido de uma estranheza que ele causa, né, quando a gente olha assim, e ainda assim não dá para ter muita dimensão. Eu queria que vocês fossem comigo na próxima tela para vocês verem a dimensão do que eu estou falando sobre esse olhar. Tá vendo, olha? É o mesmo ícone. Aqui eu dividi ele ao meio, olha. Exatamente aqui na vertical. Se vocês não tivessem olhado este daqui e olhado só essa metade, o que esse olhar, este daqui, ó, essa vertente desse olhar, desperta em mim, né? Então, quem está com o celular é só escanear o QR Code, este QR Code, ou entrar de novo no Mente, já deve estar aberto aí no computador de vocês, só mudar o código 4192592 e dizer o que este olhar aqui, ó, esse da direita, que a gente está chamando de olhar da direita, desperta em você, né? Nas pessoas que a gente conversou aqui, desperta uma porção de coisas diferentes. O código é 4192592, né? Por falta de 2 e de 9 não é. E algumas pessoas disseram que apareceu, pô. Deu? Alguns, eu vou tirar da tela cheia só para vocês ficarem olhando. Ontem foi legal que a gente conseguiu fazer assim, ó. Quer ver? Aqui, ó. Tá vendo? O que este olhar aqui, ó, esta metade desperta em vocês, né? Então, alguns disseram que desperta serenidade, acolhimento, um certo cansaço, uma observação,
uma espera, às vezes até uma apatia, né? Uma calma ali, um cansaço. Alguns colocaram paz, alguns colocaram um olhar mais distante, né? Aquele olhar que está esperando, está, sei lá, olhando com mais profundidade. Se a gente fizesse um movimento contrário, olha, pegasse o outro olhar, olha, parece uma outra pessoa. Então, quem está com o escaneador, escaneia de novo esse outro código, ou digita esse outro código aqui, ó, 4476339, e diz o que se vocês olhassem para o ícone só deste olhar, só dessa metade, o que isso desperta, né, em vocês? Aqui eu vou socializando já o outro olho. Oxe, Maria. Deu. O que esse olhar aqui, ó, só esse, o que ele sugere para vocês, que ele desperta em vocês, né? O código é 4476339, e alguns estão dizendo que, né, desperta desconfiança, recriminação, crítica, arrogância, reprovação, julgamento, né? Uma indignação, né? Alguém colocou aqui, ó, um olhar de rabugento, né? De desdém. Teve gente que colocou de impaciência. Alguns colocaram de assertividade, de comeu e não gostou, né? De sagacidade, né? De crítica, no sentido de olhar profundamente para esse. E aí, eu queria, deixa eu olhar aqui, interromper o meu compartilhamento. Olhei para vocês. E eu queria fazer uma proposta assim, né? Nossa, são 19 já, que bacana. Se a gente fosse pegar esses dois olhares, né? O olhar que vocês estão dizendo que é um mais tranquilo, mais calmo, e o outro mais assertivo, mais pontual. Se a gente pudesse transformar esse olhar numa metáfora, ou seja, comparar ele com um animal ou alguma coisa da natureza, que comparações vocês fariam, né? Por exemplo, Mariana, o olhar, o primeiro olhar, aquele mais calmo, eu compararia com, sei lá o quê, o movimento de um rio, teve gente que comparou com garoa, né? Não, o segundo olhar, aquele mais bravo, eu compararia com, teve gente que comparou com um leão, por exemplo, né? Mais assustador, mais com autoridade. Queria saber um pouquinho de vocês, né? Se alguém quiser abrir a câmera aqui para falar, qual que seria a primeira comparação, a primeira metáfora para o olhar, para o primeiro olhar, e uma metáfora para o segundo olhar, né? Pode ser um por vez, para abrir o microfone para falar. Senão eu sorteio, Gustavo. Ou a Clara. O que vem na cabeça de vocês quando a gente vai comparar, né, esses olhares aí? Alguém abriu o microfone? Professora, poderia repetir de novo esse olhar aí pra gente? Só um pouquinho? Claro, vamos lá. Os dois. Uma hora você ficou mostrando e o da direita estava tampado. Claro, amor, peraí. Tá dando para ver, gente? Ok. Esse é o segundo, né? E esse aqui é o primeiro. Primeiro. Isso. Esse daqui, o que vocês, se vocês tiverem... Isso, pode falar, gente. Esse, para mim, aí me passa uma ideia de observador, mas assim, longe, entendeu? Como se tivesse, assim, um pouco longe observando, mas, assim, algum ponto, mas, assim, de forma mais longe. Uhum. E esse daqui, ó. Esse ele encontrou.
ele encontrou, ele identificou. Um olhar mais assertivo, assim, né? Mais assertivo. Para mim, Legal. dá essa ideia. Bacana. Entender a ficção. Legal. Alguém mais? A Poliana colocou que o primeiro parece Eu um tigre. falo. Pode, amor. Tristeza em um, determinação em outro. Legal. Né? Aquele olhar mais fundo, né? Ali, mais Uhum. apático e tal. Legal. Mais alguém? Claro. Vamos lá. Facilita, Alex? Esse primeiro olhar. Ah, claro, a face completa. Aqui. Deu? Tá vendo? Olha só como ele, né? Como o ícone está instalado inteiro e aqui quando a gente corta, né? Olha, a primeira metade, a segunda metade. Tá vendo? Polly falou que parece um cordeiro, e o outro parece um tigre, né? A Gladys está dizendo serenidade com exigência, né? Stefania, que delícia você tá aqui. A busca por algo, né? O segundo, a crítica do encontrei e não gostei. Então, uma coisa da crítica e da busca. Numa das interpretações, né, que eu vi sobre esse ícone, e tem bilhões, né, um monte de interpretação, de várias naturezas, do olhar da arte, da filosofia, enfim. Obrigada, querida, saudade de você. Uma dessas metáforas, olha que interessante, né? Há uma comparação com esse olhar aqui, isso mesmo, Alex, a expressão inteira muda, né? É um olhar e a expressão do rosto, ela tem essa mudança. Então, uma das interpretações dessa primeira expressão é um olhar de pomba, né? Daquele olhar, e a comparação com a pomba é aquela seguinte, por exemplo, tem um tanto de pombos no coreto da praça, e você joga uma pedra nos pombos, os pombos saem, daqui a pouco volta todo mundo de novo. Você joga de novo a pedra, né? Os pombos saem e voltam de novo. Joga de novo a pedra, os pombos saem, eles voltam de novo. Ou seja, o animal, a pomba, né? Ela tem essa coisa de, ok, né? Apanhei, mas eu tô voltando. E no sentido de acreditar, de olhar a face inteira como uma questão de olhar o lado bom, né? De meio que compreender, de acolher, de entender. Ao passo que uma interpretação possível para esse olhar, o outro olhar, é uma comparação com o olhar de serpente, aquele olhar mais astuto, né? Entendendo a serpente como aquele animal que milimetricamente calcula e pum, vai, né? E que duvida, e que o primeiro instinto é duvidar e se mantém alerta para atacar. Enquanto que a pomba, o primeiro instinto recebe uma pedrada, dá uma voltinha e volta. Recebe outra pedrada, dá uma voltinha e volta, né? E joia da Capitu, achei ótimo, Ju. E a alegoria, né, a interpretação que se tem, uma das interpretações possíveis que se tem quando a gente traz, né, para essa nossa dinâmica de ser professor, de ser pesquisador, de acompanhar o nível formativo dos alunos, e o ícone foi feito para isso, né, o ícone tem essa mensagem também, é de que o grande desafio está em tentar alinhar estes dois olhares que de uma forma ou outra moram dentro da gente, né? Que muitas vezes a gente deixa, ou por temperamento, ou por estilo, ou por volume de trabalho, ou pelo tipo de rotina, muito mais condensado pelo temperamento e pelos ajustes, né, do nosso entorno, da nossa história, muitas vezes a gente pende ou para um lado ou para outro. E a gente vai construindo uma imagem pessoal e profissional que ou está muito mais ligado ao Bentinho ou à Capitu, né? Ou muito mais ligado ao olhar de pomba, ou muito mais próximo do olhar de serpente. E aí basta só um simples start
das pessoas que trabalham com a gente, ou das pessoas que foram nossos professores, né? Então a gente pensa, eu falo para vocês, pensa num professor bem bravo, bem exigente. Mas não dá 30 segundos, a gente já lembra da fulana, do fulano, daquele outro. Ou pensa num professor que te acolheu, que acolhia todo mundo, que era, né, que era aquele professor que as pessoas iam chorar, que era o professor que, a professora que defendia. Também 20 segundos a gente lembra, de um, de outro, porque a gente tem uma tendência natural a ou pender para um lado ou pender para o outro, o que é ruim, né? Tanto é ruim a gente assumir um papel daquele que é mais pomba, que acolhe, como também é ruim assumir um olhar somente daquele que duvida, que diz, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Porque sem a articulação desses dois olhares, a gente não consegue enxergar com profundidade a realidade que a gente está trabalhando. A gente não consegue enxergar com profundidade o aluno, que pode trazer, numa situação específica da vida, algum momento que ele precisa ser compreendido, mas que ele precisa também ser puxado. Que ele precisa de alguém que acolha e, ao mesmo tempo, duvide e impulsione para seguir, né? Então, e isso também é uma coisa que eu acho que é bacana, que a gente aplica em todos os nossos níveis da nossa vida, né? Que é um desafio e é uma constante procurar este alinhamento de tentar olhar o que é bom e tentar olhar também aquilo que é ruim, né? E olhar cada situação que é apresentada para a gente nessa dupla possibilidade. Porque também nem tudo é tão bom, né? Então, nem aquela história do aluno, de repente, é tudo aquilo. Mas também não é só coisa ruim. E daí, quando a gente consegue descobrir, né? E as nossas atitudes na aula mostram o nosso esforço em equilibrar estes dois olhares, esse é aquele engajamento e a motivação que vem de dentro para fora, que extrapola se eu estou trabalhando com Design Think, com PBL, se eu usei o Mentimeter como eu usei com vocês, se eu pedi para todo mundo abrir a câmera, para todo mundo fechar, ou se eu possibilitei uma visita técnica numa fazenda de café X, né? Porque a superfície, ou seja, a superfície no sentido de solo mesmo, né? Se a gente usar a metáfora da terra, então, o que está na superfície do solo? Aquilo que aparece, que as pessoas vão pisar, tal, e que a gente podia comparar com as metodologias que a gente vai usar, né, com as estratégias. Então, se eu trabalho bem a raiz, que é isso, ó, esse equilíbrio dos dois olhares, que tem a ver com esses 3 elementos que a gente conversou agora há pouquinho, que é conhecer os alunos, os conteúdos que eles têm que aprender, e o que eu quero que eles sejam enquanto pessoas, né, a dimensão da atitude. Se eu entendo isso a partir desse equilíbrio desses dois olhares, né, de acolher e duvidar, né, seria uma metáfora possível, bater e assoprar, mas não nessa coisa que a gente entende do bater e assoprar, mas no sentido de impulsionar e também entender o trabalho de base vai estar feito e o aluno vai conseguir acompanhar as escolhas diferentes que a gente for fazer na superfície. E vai entender que uma aula, porque ele vai viver isso, que a aula envolvente motivadora está para além do PBL, para além da cachorra latindo, ela late com o telefone, para além do PBL, para além das minhas escolhas, para além de usar, sei lá, um design think com post-it na parede, além de contar uma história e virar de ponta cabeça, além de vir pronta para a aula, né, de fazer teatro, está para além disso, ele percebe esse movimento. E daí, eu fiquei pensando muito, né, como então a gente colocar o que está para além de escolher a metodologia ativa ou não, o design thinking, não sei o quê. Eu queria propor para vocês uma reflexão sobre alguns passos para construir essa narrativa, né? Para como construir esse movimento de engajamento com o aluno, para construir essa motivação, né? Essas aulas envolventes que vão para além da escolha metodológica que eu faço. Então, acho que esses 2 primeiros passos, eles são super importantes. O primeiro deles, acho que é o fundamental, é a gente ter clareza que toda aula é um encontro, muito mais do que uma aula, né? Então, toda aula, seja presencial, seja remoto, seja inclusive no vídeo, né, gravado, ela sempre vai ser um encontro entre as pessoas que vão discutir aquele assunto. Então, hoje a nossa chamada
ainda que virtualmente, é um encontro meu com a Estefânia, com o Alex, com a Ju, com a Poliana, com a Gladys, com o Gustavo. E que vocês estão fazendo uma leitura de mim, ao mesmo tempo que eu estou fazendo uma leitura de vocês, e que às vezes não é nem aquilo, o conteúdo daquilo que eu estou falando, que vai dar aquele start na nossa manhã, mas, por exemplo, pode ter sido o jeito que eu li a história no começo da aula e que fez refletir de fato sobre inovação, né? De repente, é a forma como eu me chacoalhei, eu chacoalho, né? Eu dou trabalho para quem vai editar vídeo, que é uma tristeza, eu não consigo fazer esse negócio. Olha que eu já fiz o treinamento com os meninos, no enquadramento, assim, do espaço que a gente deixa aqui, do spa. Consegui fazer um cenário bonitinho, mas o enquadramento, assim, a pessoa se chacoalha. E, de repente, pode ser isso, né? Que chame a atenção do aluno e que ele entenda que, nossa, a Marina está numa função hoje, né? Hoje estou na função de promover essa palestra, essa fala, e a semana passada eu estava na função de estar participando, né, como ouvinte, e tudo bem errar, né, tudo bem, ela fala, nossa, ela falou que se desenquadrou, e nossa, eu fico tão preocupada, às vezes, de dar aula certinha para promover o enquadramento, tipo, errou, ok, né? Então, esse tum do encontro foi o que, de repente, ficou para alguém, né, ou, sei lá, ficou outra coisa. Mas a gente tem uma clareza de que toda aula que a gente trabalha sempre vai ser um encontro entre as pessoas. Sempre esse encontro vai vir antes e vai preparar, né, o terreno para o conteúdo que eu vou trabalhar, para uma estratégia, enfim. E isso, esse momento de encontro, ele passa essencialmente por esse item 2, que é sempre uma articulação entre a pessoa e o profissional. E essa articulação entre a pessoa e o profissional sempre vai passar pela imagem que eu passo, né? Então, o jeito que eu coloquei o meu cabelo, o tipo de vestimenta, né, que eu tô aqui, porque, enfim, nessa aula virtual, nessa palestra, o que vocês enxergam é o que cabe na câmera, né? Então, que imagem isso passa sobre a pessoa e a profissional, que é a Mariana, que está vindo conversar. Então, essa narrativa nossa do curso, essa coisa de pensar em aula envolvente também passa por essa leitura, né, que às vezes a gente fala, ah, não, mas parece que, não sei se realmente é isso. Né, isso vem antes, isso não é dito, né, olha, eu fico pensando, eu tenho uma formação em educação desde a vida toda, né, eu fiz magistério, para vocês terem uma ideia, não fiz nem ensino médio, tive 2 anos de ensino médio, e o restante foi magistério. Então, sei lá, desde que eu tinha 16 anos, eu estudo essas coisas de formação de professor, de estratégia, de frufru, de não sei o quê, né, de como as pessoas aprendem, que vai desde o frufru, né, de como organizar. Na minha época tinha como organizar um mural na aula, né, tinha isso. Até como as pessoas aprendem, quais são as diferentes estratégias, como que você mobiliza, etc. Mas nunca ninguém disse explicitamente que existe uma articulação real entre pessoa e profissional e que a imagem que as pessoas têm de mim, eu, na verdade, ajudei a construir. Pela forma como que eu falo, pelo jeito que eu mexo a mão, pelos exemplos que eu dou, pela forma como eu me coloco, pela forma como eu me visto, isso passa uma imagem profissional de mim. E quando a gente está falando do ensino superior, então que a gente está formando engenheiros, a gente está formando professores, a gente está formando veterinários, a gente está formando enfermeiros. Também esta linguagem é parte do conteúdo da nossa formação, né? E muitas vezes a gente não ouve falar disso, a gente acaba não dizendo, parou de latir, mocinho? Não dizendo, né, sobre isso. Que envolve também um terceiro componente, que é aquele dos elementos que a gente disse, que é compreender quem são esses alunos, né? Então, eu transmito, a minha imagem diz algo sobre mim, sobre meu ser profissional, e eu tenho que ter clareza disso para quem eu estou falando, né? Então, quem são esses meus alunos, como eles se colocam no mundo, como eles se vestem, onde eles moram, o que eles esperam com este curso ao longo do período e no final, né, quando concluírem, quando se formarem. É uma articulação, um elemento vai se articulando com o outro. E tem né, esse 4, que eu fiquei pensando, ponho, não ponho, ponho, não ponho, porque eu estou dizendo mais para mim do que para vocês, né? Que eu preciso aceitar que o óbvio precisa ser dito. Né? Então, às vezes a gente
tem uma construção profissional, porque a gente já está um tempo na casa, dando aula, e está um tempo na profissão, e às vezes a gente fica falando assim, nossa, gente, como é que esse fulano não sabe disso, né? Ou como a gente vai para uma reunião de negócios e a pessoa veio com uma roupa inapropriada, né? Como é que não sabe disso, senhor, né? Então, a gente entender que cada vez mais, com essas gerações que a gente tem assumido em sala de aula, nos diferentes níveis, seja na graduação, seja no lato sensu, seja no mestrado, seja no doutorado, as obviedades precisam ser ditas. Por quê? Ontem um professor disse isso, porque o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro, né? Então, existem algumas coisas óbvias para mim, por conta da minha trajetória de vida, que me construíram, mas que não faz parte da trajetória do fulano, né? E a gente precisa, isso precisa fazer parte também desse movimento, e isso traz o aluno para junto, isso engaja, né? Isso mostra, de uma maneira bastante precisa e pontual, que a gente, como professor, não está exclusivamente julgando, dizendo, olha, no sentido de acusar, sabe? Olha, mas como é que você veio com essa roupa para aula, né? A gente criar mecanismos para ensinar essas obviedades. Por exemplo, eu tenho uma colega que trabalha numa outra instituição, ela é psicóloga e ela trabalha num curso de engenharia de produção. Eles têm um desenho do curso da produção lá deles, que a cada semestre eles fazem um projeto integrador envolvendo algumas disciplinas, e esse projeto é uma atividade de PBL. Então, vai desde o protótipo nos primeiros semestres até visitas, realmente, trabalhos com PBL nas empresas da localidade. E já no primeiro projeto, essa professora de psicologia, ela entra com a disciplina dela, né, com as outras disciplinas, e ela ensina, né, então, qual seria a maquiagem ideal para eu ir para uma reunião de negócios, quais seriam as roupas ideais para ir numa reunião de trabalho, qual seria uma imagem para eu passar para o professor quando estou apresentando um trabalho de que eu estudei, de que eu fiz as coisas de forma limpa, de forma organizada, que eu aprendi, e como eu vou convencer o outro que eu aprendi aquilo para além do conteúdo que eu estudei. Então, ela vai fazendo um movimento assim com os alunos, deles ajudarem a construir esse eu profissional com aquilo que eles têm em casa, sem precisar ter aquele estereótipo de, nossa, para ir para uma entrevista de emprego eu preciso comprar roupa nova, né? Então, são alguns elementos de ordem atitudinal que vão trazendo o aluno para perto, né? Vão fazendo com que eles entendam que o curso é mais do que um curso, mas é uma grande comunidade de prática, em que tudo bem eles não saberem tudo, né? É até esperado. E que a gente vai criando um movimento de ajudar a ensinar, né? A se portar no mundo. E para isso é preciso a gente ter clareza, né? Que é um trabalho que precisa ser consistente, ou seja, precisa, o tempo todo a gente fazer, dizer e continuar colocando isso, né? Como? Articulando conteúdo, estratégia e competência de modo consistente, de modo formal. E para isso, a grande sacada é a gente não economizar nas experiências e compreender todo esse contexto vivido. Por isso que tem, de propósito, tem as fotos de São Lourenço e Varginha, aqui da Fazenda dos Tachos, no sentido de que essa articulação, né, da constância, ela precisa estar muito linkada com esse contexto que a gente vive, né? Então é uma coisa que passa, tá vendo? Olha, pelo nosso encontro, pela construção da imagem que a gente, enquanto professor, trabalha com o aluno e ajuda a construir ajuda com que o aluno construa essa imagem, né, do ser profissional. Por exemplo, no estágio de enfermagem, a gente não pode ir com qualquer roupa. A gente não pode ir com qualquer jeito, com a unha, né? Tem uns elementos que compõem o ser profissional que passam, sim, pelo nosso corpo, né? E porque é assim, né? Essa é a vida é assim. A vida tem as coisas que a gente quer, as coisas que a gente deve e as coisas que vão... o modo como a gente vai se instalando no mundo e vai fazendo a vida acontecer. Então, são alguns elementos que são para além do que a gente vai escolher como uma estratégia, né? Como trabalhar com design thinking, trabalhar com PBL, trabalhar com grupos participativos, fazer um World Café, né? Tudo isso precisa ser feito e tudo isso são estratégias que trazem o aluno para mais perto.
mas existem alguns elementos que são profundos e que, se a gente não trabalhar essa profundidade que tem a ver com a gente, fica uma atividade engajadora e não um aluno engajado com o seu próprio processo formativo, né? E como a gente consegue isso? Mantendo o aluno pensando. Então, eu posso continuar no movimento constante de manter o aluno ligado, o aluno pensando, nas atividades de estágio, de visita técnica, de laboratório, de PBL, de design thinking, nas atividades tradicionais, dando problemas para ele resolver, inclusive de ordem pessoal, né? De ordem de se colocar em xeque, inclusive. E aí está a grande sacada, né? Eu gosto muito desse 7º elemento, que é quando a gente entende esse processo que começa com a gente, enquanto professor, a gente aprende a dosar, né? Porque eu costumo dizer assim, tem algumas instituições que têm feito uma opção de transformar os seus cursos exclusivamente em PBL. Né? Então, a gente tem algumas experiências já que acompanha de relatos assim, e que ao longo dos anos eles foram mesclando um pouco de outras metodologias, então colocaram peer instruction junto, colocaram outras estratégias, porque o grande segredo, né, para a gente se manter num encontro gostoso, é aprender a dosar, é o equilíbrio, né, é o alinhamento entre aqueles dois olhares, nem tanto para a pomba, nem tanto para a serpente, nem tanto para uma atividade que coloque os alunos sempre em grupo, eles precisam também de um momento individual, de parar para pensar, para se responsabilizar, para ouvir, mas também não é todo o tempo, né, ouvindo, né, pensando sozinho, também precisa da articulação do grupo, de fazer, de pôr a mão na massa, de ir para o laboratório, mas também precisa voltar. Então, o grande segredo desse alinhamento seria nessa coisa de aprender a dosar esses olhares, sabendo que a gente vai errar, né? Sabendo que vai ter hora que não vai dar certo, né? Vai ter hora que eu coloco o código do Mentimeter e o negócio não vai, né? Que eu proponho uma atividade para fazer em grupo com 15 e veio 8 na aula. Ou que eu achei que fossem responder num tempo X e responder num tempo Y. Mas o grande segredo é a gente não colocar a ideia na sala do sono, a despeito de tudo que a gente está vivendo, dessa loucura maluca que a gente está com 3 vezes mais trabalho, né, e desse mundo como ele está organizado, mas a gente não ter vergonha e medo de arriscar, né, porque só consegue chegar num resultado bacana aquele que arrisca. E de saber que muitas vezes, se não quase todas, quando a gente tentar fazer uma coisa assim, de dosar, de tentar o engajamento do aluno, de fazer uma coisa diferente, pode ser que a gente sofra algumas, muitas, várias críticas, né? Porque um prego que se destaca é aquele que está aparecendo. E ele pode ser, aqui eu coloquei inevitavelmente, martelado. Ou seja, também é um termômetro, né, de que a gente está fazendo coisas diferentes. Porque para fazer coisas diferentes, o arriscar e o errar faz parte do processo. Só que com uma grande diferença, né? Não é um erro que é advindo de uma situação mal planejada, mas é um erro que faz parte de um processo que eu tenho clareza do caminho que eu quero chegar com os alunos. E isso a gente sabe que muitos, né, quer dizer, na verdade, todos nós que estamos neste espaço, né, neste lugar, nos nossos cursos, temos feito coisas fantásticas, né, em termos de inovação, em termos de engajamento. E daí eu queria que vocês entrassem nesse link, e eu estou quase terminando, não? Esse encurtador é um gg.gg/engajar e inovar, ou escanear, pode entrar dentro do celular ou do computador, que é um Padlet, né? A gente vai fazer esse link. Eu vou colocar o link para vocês no chat. Vai fazer vocês caírem nesta tela aqui, ó. Opa, aqui. Eu vou colocar o link também no chat, que vai ficar fácil, né? Ou o encurtador, ou clicar direto neste link do chat para cair nesse mural. O que é que tem esse mural, né? É um Padlet, então, um mural coletivo, muitos de vocês já usam nas aulas de vocês, mas a ideia aqui é a gente colocar que experiências que vocês já tiveram aqui na instituição enquanto professores, que vocês consideram como inovadoras, que engajou os alunos, que fala, putz, isso deu super certo. Então, qual é a proposta?
é vocês pensarem numa coisa que vocês já fizeram, que foi muito legal, e a gente colocar uma nota aqui nesse mural contando um pouco dessa experiência. Então, qual que é a proposta? Ó, vocês estão vendo que já tem algumas pessoas que fizeram, então a ideia é colocar o nome de vocês, porque o Padlet não é uma ferramenta que a gente consiga saber quem editou sem ter colocado o nome. Então, vocês coloquem o nome de vocês, ou no começo aqui, ou no fim, como a Mônica colocou, e fazer uma opção de ou dizer qual foi a opção que vocês usaram, né? Pode colocar que vocês fizeram, pode colocar foto, pode colocar vídeo. Como faz para fazer isso? Quando vocês abrirem o link, vai aparecer igual o meu aqui, ó, e vai aparecer esse sinalzinho de mais. Basta clicar no sinalzinho de mais, ó, vai aparecer igual a Andrea está fazendo aqui. Então, eu coloco mais, vai aparecer essa caixa de texto, só digitar o nome de vocês, então eu vou digitar o meu nome, ó, Mariana. Eu posso escrever alguma coisa, né, como foi uma experiência que eu fiz, então, palestra para os professores, por exemplo, do usando o Mentimeter, por exemplo, vai. Eu posso colocar assim, todos responderam, vou contando a minha história, né? E daí eu posso subir uma foto, como? Né? Posso colocar um link, posso fazer upload por aqui, posso fazer upload por aqui, tá vendo? Olha, aqui vai, escolha um arquivo do seu computador, aqui eu já tenho arquivos que eu subi no Padlet, posso só clicar aqui, escolher arquivo, vem alguma foto, né? Vai aparecer a minha caixa de imagens, ou essa foto, por exemplo, vou colocar essa aqui das meninas, e fica pronto para todo mundo ver, né? Então, a ideia, eu vou só excluir, porque eu já fazei tem vários exemplos, eu posso excluir a publicação, ok. E vou digitando, né? Vou registrando. Então, veja, a gente tem várias pessoas que estão escrevendo, a gente consegue ver as pessoas escrevendo em tempo real, a gente consegue ver o histórico de todo mundo que colocou a sua ideia. Então, por exemplo, o professor Júlio ontem, né, falou que ele gosta muito de trabalhar com Gestalt, né, nas aulas de gestão de pessoas. A gente tem, por exemplo, um exemplo de um bate-papo sobre oncologia e cuidados paliativos. A gente tem a Dora, que colocou uma experiência que ela fez no mestrado sobre autobiografia. A gente tem a experiência do Francisco, que falou sobre um pouco da aula de irrigação, como que ele fez. Aqui, ó, tá vendo? A gente tem a experiência do Sidney, que trabalhou as coisas de segurança no trabalho. E o legal desse mural é que eu coloquei ele para os mais recentes ficarem aqui em cima. E daí isso vai mudando a ordem do mural, né? Mas vai ficando o registro de todo mundo que falou antes. Olha, aqui tem as meninas que falaram como uma experiência bacana foi o seminário de educação inclusiva, gente que nunca achou que fosse dar aula remota, achou que não fosse dar certo, que acabou dando super certo. Então, a gente tem o seminário de saúde coletiva, foi que apareceu bastante na fala dos professores, dos alunos se posicionando, de gente de outro país colocando um pouco do que fez. A Júlia trouxe o vídeo da aula que ela deu, a Júlia, que dá aula de direito, que é aluna nossa também, trouxe a experiência de um Word de café que ela fez para nivelamento de direito tributário. Então, tem uma porção de exemplos que vão ficando, né? A Silvana trouxe um pouquinho da aula de primeiros socorros, que ela tinha planejado presencial e teve que ser remoto, e tinha atividades experimentais. Então, ela fez o hominho desmaiado, né? E os alunos tinham que simular atendimento para esse hominho, né? Os primeiros socorros para esse aluno, para esse hominho. Então, foi super legal. Eles foram falando, cada um foi falando das experiências de sucesso, que eram experiências que a gente tinha na época do presencial, né? E que algumas foram adaptadas, outras foram totalmente transformadas para este momento online que a gente teve e que a gente vai continuar tendo aí por um tanto de tempo, né? E eu queria que vocês viram que tem gente já escrevendo, né? A André escreveu, o Alex escreveu, a Poli está escrevendo, o Gustavo também, a Gabriela. Queria que algum de vocês abrisse o microfone um pouquinho para contar um pouco dessa experiência que vocês estão escrevendo, né? Por que vocês lembraram dessa experiência? Como foi de verdade, né? Ter essa experiência, fazer
isso, né? Porque se deixar eu fico falando, gente, é uma tristeza. Mariana, comentar um pouco sobre é a Alex que está falando, Oi, Alex. sobre a edição do livro lá com os alunos de letras. Então, havia o pensamento dos alunos em serem escritores, né? E eles produziam materiais, produziam textos. Então, em conjunto com a coordenação, a ideia foi, bom, se todos produzem, vamos reunir tudo e formar um livro e todos serão escritores, né? Todos compuseram essa obra. E isso foi muito bacana, porque nós compartilhamos com cada aluno o livro que eles escreveram, e isso marcou muito a vida deles, porque eles concluíram o curso de letras como escritores, né? Eles se viram nessa condição. E muitos, depois, editaram outros livros e seguiram a carreira literária. Então, essa produção que foi algo prático, né? Usamos aí os recursos que tínhamos, as produções necessárias e com as técnicas que eram aplicáveis e produzimos um livro coletivo e marcou muito. A outra etapa, a outra ação foi na área de Comex, marketing internacional. Os alunos criaram uma empresa e colocaram em prática todas as teorias da área de marketing internacional para desenvolver materiais que pudessem promover, que pudessem levar os produtos que eles queriam mundo afora. Então, a ideia sempre é tentar trabalhar a prática com a teoria, mostrando, apresenta a teoria, desenvolve, explica, tira as dúvidas, tá bom, entendeu? Legal, vamos fazer agora, mão na massa. Então, assim como essas duas tiveram outras, mas é que eu me lembro no momento foram essas. Que legal, que bacana. E são atividades assim que a gente vai olhar e fala, puxa, os alunos fizeram juntos, né? Estavam juntos com a gente, né? Durante todo o processo, né? Quem mais quer contar um pouquinho? Deixa eu participar, senão minha orientadora fica brava. Eu vou falar para sua orientadora ficar brava. Professora Mariana, não, eu recordei uma aula, né, do ano passado também, da pós-graduação, uma turma em company, do pessoal da Mantiqueira, onde eu leciono a disciplina de gestão de conflitos e técnicas de negociação. E seria presencial, né? E aí, em função da pandemia também, a gente teve que fazer de forma remota. E aí, uma dinâmica de negociação, tem todo um teatro, né? Divisão de grupos de comprador, vendedor, a questão do tempo. E aí, assim, eu fiquei bastante preocupado em como trazer essa dinâmica para o ambiente remoto. E aí, assim, criei algumas salas onde os compradores, vendedores se reuniam e uma sala master onde aconteciam as negociações. Então a gente cronometrava o tempo, assim, deu um trabalho do cão, né? E aí assim eu precisei muito da ajuda dos alunos, né? Até mesmo na condução e na organização. Mas ao final, assim, o resultado foi muito surpreendente. Eu achei que o resultado foi infinitamente melhor do que em outras salas que eu já tinha feito essa dinâmica de forma presencial, ultrapassando o horário do término da aula, discussões com relação a perfil do negociador, discussões com relação às questões éticas da negociação. Então, assim, o resultado foi sensacional e o feedback que eu tive também depois dos alunos, né, nas avaliações, foi muito bacana. Então, essa é uma que eu queria comentar. É bem legal. E quando a gente consegue adaptar, né, Gustavo, os recursos e consegue pensar um pouco em como fazer, dá uma sensação de, nossa, valeu a pena, né? Mas dá um trabalho de desgramento. Legal. Mas o negócio é pesquisar também, né? Quais são os recursos. E o Mente, eu não sei como a Google ainda não fez isso, né? Porque o Teams já fez, o Zoom já fez, de conseguir criar salas dentro da mesma sala, né? Exato. Então vai ficar mais fácil para quem está gerenciando. O Teams tem que criar uma sala para cada grupo, e daí a gente fica escutando, né? Todos os grupos falando ao mesmo tempo. Fecha o áudio de um, você não pode falar, porque senão o som vai uma doideira. na sala. Mas foi bem bacana. Doideira. Ah, legal, bacana. Mais alguém quer contar? Quer contar, Gabi, um pouquinho do seu?
do PBL? Gente, desculpa, eu tô aqui tentando abrir as páginas, tem um monte de página aberta e às vezes trava, por isso que eu demorei. Não tem problema. Então, a minha experiência o semestre passado foi muito legal, porque assim, eu dou aula, eu sou bióloga, né, e dou aula de gestão ambiental e dou aula também de bioética, ética. E o semestre passado, né, com essa realidade remota, eu fiquei muito preocupada com o PIC, que eu também fiquei responsável, que era sobre responsabilidade social e sustentável, e sustentabilidade, né? Aí pensei, porque eu já tinha feito esse PIC antes, mas de forma presencial, né? E foi muito legal. E aí eu fiquei pensando, nossa, será que vai dar certo, né? Esse PIC de forma remota, porque a ideia era separar os grupos e assim, disponibilizar para os alunos a vivência num terceiro setor, né? Numa ONG, numa creche, num asilo, numa ONG ambiental, numa associação de catadores de reciclagem, as coisas assim, nesse sentido, né? E aí eu fiquei com medo de não dar certo, mas os meninos, assim, eles brilharam demais, porque eles conseguiram o contato desse pessoal das ONGs, conseguiram fazer reuniões por Meet, por WhatsApp, e trabalharam os problemas daquela instituição. Então eram alunos de contábeis e administração, então eles ajudaram muito as ONGs na questão até de regularização de OCIP, de CNPJ, e assim, e foi uma coisa muito gratificante, foi algo muito gratificante, porque os alunos não tiveram nunca essa experiência com o terceiro setor, né? Porque a gente tem essa lacuna na graduação, que a gente aprende muito sobre o terceiro setor, né? Por segundo setor e médio sobre o primeiro setor, né? Mas a gente tem esse foco muito grande em empresa, né? Em segundo setor no geral. E aí eles ficaram assim muito sensibilizados, porque trabalhar com o terceiro setor é algo muito gratificante mesmo, né? Porque tudo começa com um bom coração, né? Depois que eles veem a possibilidade de conseguir uma renda daquilo, né? Então, assim, eles fizeram trabalho com pastoral de rua, fizeram trabalho com Instituto Ambiental, fizeram trabalho com a Associação de Catadores de Reciclagem. Então, assim, para eles, foram que eles se encontraram como profissionais, né? O papel deles enquanto pessoas na sociedade, não só buscando um lugar profissional, assim, de destaque, mas também sabendo que eles são tão importantes para esse setor, né? Que é tão carente de gestores, de profissionais competentes, né? Então, assim, teve choro no final da apresentação do PIC, que foi online, e que aí os alunos agradeceram a oportunidade de ter trabalhado com aquelas pessoas, né, que são tão boas, né, e que começaram tudo só querendo mesmo fazer o bem. Por exemplo, a pastoral de rua é só para ajudar os moradores de rua. Então, assim, foi muito legal, foi muito gratificante. Eles trabalharam com problemas de verdade, né, então tiveram que se juntar forças aí e outros professores para alcançar um resultado melhor. Claro que eles não fizeram, né, não arrumaram a casa em sua totalidade, mas já deram um norte, né, para os gestores dessas associações, dessas ONGs aí. E foi assim, eu sou nova nesse ramo, eu dou aula há 2 anos, né, mas só perto, né, da galera aqui que está há muito tempo, os meus colegas aí com grande carga, né, e grande experiência. Para mim foi, assim, uma das experiências mais gratificantes enquanto professora, assim, de ver a alegria deles, a gratificação deles e a sensibilidade deles no final desse trabalho.
Ai, que legal. E são essas Foi experiências isso. que vão super construindo, né, as coisas pra gente. Ah, o Dimas falou. Que vão construindo a gente como professor, né? Então vão construindo assim essa coisa de como dar certo, do que fazer, de qual é o detalhe, né? Que vai transformando e vai atingindo o aluno e a gente como professor, né? Então, Com isso é muito certeza. bacana, fiquei feliz, Gabi. Acho que o Dimas levantou a mão, não foi? Perfeito, professora. Tudo bem? Tudo bom? Bom dia aos colegas aí. Eu só queria reportar uma experiência muito interessante que aconteceu nessa época de pandemia aí. Eu fiz o meu mestrado em educação, concluí em 2019, dezembro de Legal. 2019, e foi na área de tecnologia, o uso das tecnologias no ensino superior. Então, como se eu já estivesse me antecipando às necessidades. E como, assim, o trabalho foi um dos poucos nessa área em 2019, aqui eles me chamaram como egresso para participar de um projeto para capacitar os professores da rede pública durante o ano aí. E foram 6 cidades que nós fizemos esse trabalho, capacitamos mais de 300 professores no uso das ferramentas Google, Seneca, inclusive as ferramentas auxiliares, como Padlet e outras, que eu não... Legal. Foi até um outro professor que trabalhou. Eu trabalhei mais com as ferramentas Google, um trabalhou com o Seneca, e uma outra professora de São Paulo trabalhou com as ferramentas auxiliares. E foi uma experiência muito boa, e o projeto cresceu, não era nada ambicioso, ele cresceu tanto em tão pouco tempo, que o Senac do Sul de Minas nos convidou para fazer esse mesmo trabalho, e nós fizemos, e capacitamos os instrutores do Senac, em todo o Senac do Sul de Minas, daqui até Extrema, Caramba. e foi realmente um sucesso. E fez, assim, chamou atenção porque o Unis, ele sempre teve essa veia inovadora. E o fato do Unis, eu não fui fazer o mestrado, a minha dissertação não foi por acaso que ela foi em tecnologia, foi para eu me atualizar, para eu estar próximo, para eu tentar me aproximar ao uso das tecnologias que o Unis estava promovendo. E acabou que isso aí foi bom para mim, foi bom também está sendo bom para os meus alunos, porque eu estou tendo a oportunidade de colocar em prática todos os dias, e a gente acabou fazendo isso aí de forma gratuita, né, de forma voluntária, melhor dizendo, para os professores que estavam literalmente perdidos em relação ao uso das tecnologias, e eles ficaram, as avaliações foram todas, assim, muito boas desse treinamento. Eu queria compartilhar porque quando a gente transmite, quando a gente ensina, a gente recebe muito mais em troca. Exatamente. É um movimento, assim, né, que você vai percebendo, porque às vezes entra também naquela lógica do óbvio que precisa ser dito, né? Que às vezes a gente acha que todo mundo sabe aquilo que a gente sabe, né? Que às vezes a gente acha assim, nossa, mas é tão tranquilo isso, acho que ninguém vai se interessar por aprender esse tipo de coisa. E na verdade a gente vê quando a gente se coloca à disposição, né, para ensinar, a gente se coloca nessa condição de observar quem são as pessoas que estão precisando, a gente vê que, nossa, o que a gente sabe, que pode não ser muito sobre algum tema, né? Pode ser um conhecimento X, é o quanto isso tem potencial para ajudar algumas pessoas que ainda não sabem sobre aquilo, né? E o quanto isso parece que vai transformando realmente e vai formando quem a gente é como professor, né? A gente vai aprendendo com as reações, vai aprendendo com os feedbacks, vai aprendendo de olhar esse movimento, né, de engajamento, de encantamento dos alunos. Então, isso vai formando também quem a gente é como professor, né? É verdade. Muito legal. Mais alguém quer compartilhar? Não sei se tem mãozinha levantada ali, que eu estou acompanhando aqui vocês e aqui. Mais alguém? A Estefânia que tem umas coisas legais de renascimento do parque. Estefânia, conta pra gente.
que você fez de legal? Então, tudo bem, Mari? Tudo bem, querida? Tudo jóia. Então, na verdade, tá dando para enxergar bem, que eu não estou vendo a minha imagem aqui. Meu Tá, rosto aqui. apareceu aí para vocês? Apareceu, apareceu. Então, na verdade, tá muito desafiador, né? Nós estamos todos nos redescobrindo, né? Na docência, em todas as áreas, né? Depois da pandemia, principalmente. E eu, depois que eu concluí o meu doutorado, eu comecei a trabalhar como enfermeira obstetra autônoma. Só que por conta da pandemia, isso acabou que me ajudou, porque as mulheres queriam ir para a maternidade já próximo de ganhar, para ter menos exposição dentro do ambiente hospitalar. E com isso o negócio começou a crescer muito rápido aqui, porque eu tenho uma experiência na maternidade de 4 anos e também todo o meu mestrado, doutorado foi tudo na área materno-infantil. Então, assim, eu tenho bastante envolvimento com muito comprometimento com a assistência da mulher para ganhar o seu bebê. O parto é da mulher, e eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu falo que parir é um verbo e o sujeito é a mulher. Porque com essa evolução, né, nós vivemos num país de cultura muito cesarista, então tudo isso já é implantado desde a gestação, induzindo ela para uma cesariana. E eu estou remando contra a maré. E as mulheres que desejam isso, descobriu que elas podem escolher o seu parto. Mas quando eu falo, né, tirar o aluno para fora da caixinha, né? É isso que eu tenho tentado despertar neles, porque a nossa formação, isso eu formei na Unifal aqui em Alfenas, mas eu já tive experiências em faculdades também privadas, né? E também dentro de todo o currículo, nós temos uma formação generalista e que nos molda para o ambiente hospitalar e para a atenção primária da saúde. Então, despertar o aluno, né, que nós temos uma categoria profissional importante, que nós podemos fazer a diferença na sociedade, não somente lá dentro de uma instituição, mas eu posso ter um meu home care, eu posso fazer os meus cuidados, eu posso cobrar pelos meus serviços. Isso realmente é tirar o aluno de fora da caixinha, porque a nossa própria profissão já é uma profissão, né? Os meus colegas aí, em algum momento, já devem ter ouvido, que é a profissão do amor, da caridade, mas o enfermeiro também come, paga conta, e eu tenho tentado despertar isso para os alunos e ampliar essa ideia deles, para eles não ficarem limitados somente dentro de um hospital ou dentro de uma atenção primária, de um PSF, por exemplo, né? E isso tem... trago assim uma atenção maior. Eu tenho percebido um envolvimento deles, não só na aula, como depois no privado eles mandam muitas mensagens, né? E eu estou achando isso muito bacana, porque ontem eu recebi uma mensagem de um aluno menino, um homem, falando assim: olha, eu quero saber se tem campo para mim, mesmo sendo homem, porque eu acho que tudo isso está mexendo muito comigo. Então, acho que o mexer com o aluno que está do outro lado da tela, isso traz uma sensação, né? Isso é muito gratificante. Então, tem muitas coisas que eu tenho compartilhado com eles que não está no livro, está dentro das experiências que eu tenho vivido. Não tem sido fácil para mim, eu estou desbravando a mata também, lutando contra o sistema, mas com uma boa aceitação. Eu acho que quando a gente tem uma boa formação, quando a gente prepara legal esses meninos, eles fazem a diferença onde eles passarem. Eu acho que é muito importante a gente trazer isso para as nossas aulas também, porque eles estão sendo formados e daqui a pouco eles estão sozinhos e eles têm essa visão, né, ampliada, graças aos professores, né, a formação que eles estão tendo a oportunidade de ter. Ah, que legal. Acho que é exatamente isso mesmo, sabe? Que você colocou, que o pessoal colocou, que alguns escreveram aqui, que esse movimento de engajamento, tá vendo? Passa pela estratégia que a gente usa, passa pelo tipo de escolha que a gente faz, mas passa principalmente por esse encontro, né? Nosso
com os alunos, né? Esse momento de despertar neles o porquê desse curso, as possibilidades que eles podem fazer de transformação de si próprios, né? Incluindo a gente, da gente mesmo, e dessa transformação aqui de onde eles estão, né? Olhando para esse mundo, dizendo, olha, eu sou estudante de tal coisa, estou encarnada neste mundo, que tem esta realidade, que são esses os limites, que são esse universo de possibilidades para a gente agir, né? Então, acho que Exatamente. Exatamente, eu acho isso muito importante, né? Principalmente, eu falo que desde a faculdade, os próprios familiares, os vizinhos, eles já, assim, eles encaram a gente como se a gente soubesse tudo, né? Acordei com uma dor na perna hoje, o que é? Eu não sei, porque sua perna está doendo. Pode ser inúmeros fatores, mas assim, você pode fazer uma injeção em mim? Então, o que eu tenho mostrado para eles? Vai ter momento que eles vão fazer isso, né? De forma para ajudar alguém, mas eles precisam ter consciência da hora de trabalho deles, quanto que vale, né? Principalmente se eles não estão vinculados a uma instituição, eles não têm salário por mês, então eles vão viver disso. Então é importante eles valorizar o trabalho deles, né? E eu tenho tido experiências, inclusive, com enfermeiras que querem implantar nos seus municípios o trabalho que eu tenho feito aqui na minha cidade, e elas me ligam para tirar dicas. O que eu fiz? Eu montei um curso. Falei, olha, eu posso te falar da minha experiência, eu te conto o que eu faço na Casa das Mulheres, com quantos centímetros que eu levo, como que eu trabalho, quais os riscos, mas eu tenho um curso para isso e o valor é tal. E tem sido muito bom. Eu já passei esse curso por umas 6 enfermeiras, amanhã eu tenho outra, semana que vem, porque simplesmente você começa a abrir, né, o leque e ver uma possibilidade, né, de ajudar outras pessoas, mas também se ajudar. E é isso que ele tem muito assim, legal. E a gente vai criando nos alunos essa cultura, né, de se corresponsabilizar, de se responsabilizar pelo seu próprio processo formativo, de enxergar possibilidades onde todo o universo está dizendo, não dá, né, está com limite. A situação de pandemia, está acontecendo isso, aquilo. Então, a gente ajuda, né, a gente vai dando repertório para esses alunos construírem um olhar, né, de treinarem esse olhar para enxergar também as possibilidades. Exatamente. O que é muito legal. Eu vou deixar esse Padlet nesse link, desculpa, gente, que deu um ataque aqui de tosse. Esse link para todo mundo consultar, então tem o registro de vocês, tem o registro dos outros grupos que tiveram com a gente, né, nesse bate-papo. Deixa eu voltar aqui. Nesse bate-papo, e eu fiquei pensando bastante, né, ao longo dessas conversas todas que a gente teve, ao longo disso que a gente discutiu aqui, conversou um pouquinho, e eu acho que todo esse papo sobre inovação, né, pensar nessas possibilidades de engajamento do aluno, de como tornar as nossas aulas mais envolventes, mais motivadoras, ou seja, de trazer os alunos para junto da gente, passa, sim, por esse equilíbrio de escolha de estratégias, passa por essa compreensão de quem somos nós, de quem é o aluno, de quais são os conteúdos, daquilo que eu quero formar, mas dizer que é uma experiência bastante pessoal também, né, em que a gente se abre para o novo, né, a gente, quando sai de um modelo mais tradicional do que a gente foi formado, né, com um distanciamento entre professor e aluno, com um volume muito grande de conteúdo conceitual, com um certo descolamento da realidade, então a gente tem muitos profissionais que às vezes são formados e daí não sabem o que fazer no primeiro dia de trabalho, não sabem como cobrar, não sabem como se encaixar, né, nesse universo. Quando a gente, e esse é o nosso movimento, né, enquanto instituição, enquanto pessoas, de quebrar essa roda e de trazer um curso muito mais engajado, com uma formação, né, integral, de fato, de conteúdo conceitual, procedimental, atitudinal, eu fiquei pensando em como a gente podia, né, encerrar essa nossa conversa. E já que eu comecei lendo uma história para vocês, eu queria encerrar lendo uma mensagem, né, e eu leio também para mim, muitos de vocês devem conhecer, mas acho que o importante, e aqui é uma foto do pôr do sol ali da cidade universitária, né, no ano passado, no comecinho do ano passado, e para dizer o seguinte, que não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor, né? Como eu, como você,
o outro que aponta para a gente o que a gente podia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem, pertence a mim, pertence a você, que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista, e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa, ousando grandemente. Então, que esse encontro, aí vocês puderem avaliar um pouquinho o nosso encontro, que esse encontro tenha sido para a gente esse ânimo, né? Esse motivador para dizer que, olha, nós estamos na arena, né? Então, só tem o direito de criticar de verdade os que estão na arena com a gente, os que estão sujando o rosto de sangue, que estão dando a cara para bater nos cursos, né? Que estão com a gente sangrando indo atrás de aluno, tentando fazer o melhor, tentando fazer projeto, tentando fazer uma experiência diferente, promovendo visita guiada a laboratório, organizando os horários, tentando fazer um curso melhor, tentando aprender a mexer no Mentimeter, no Google, usando, né? Enfim. Nós que merecemos, né? Essa crítica é nossa, né? Nós que estamos ali na arena. Então, né, era um pouco essa nossa conversa de hoje, né? Agradecer a vocês. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Onde eu estou? Vou colocar o link também aqui no Mentimeter para vocês, né? E agradecer, né? Pelo cuidado, pelo carinho, agradecer por entrarem no link, né? A gente teve um problema no começo, um probleminha na nossa... Estou tentando pegar o link aqui para vocês da avaliação, tá bom? Um probleminha nosso de conexão, né? De disparar o link do Google Meet, mas agradecer vocês todos que entraram, né? E que puderam participar dessa conversa. Eu espero de coração que tenha sido um momento aí de uma conversa que dê forças, né, para a gente, que nos motive, que nos anime a continuar dando aula, continuar contribuindo para a formação dos alunos e saber que quanto mais a gente contribui para o curso, quanto mais a gente contribui para a instituição, para os nossos alunos, a gente está contribuindo também para o nosso próprio processo formativo, né? Então, queria agradecer, né? Que linda! Queria agradecer vocês por estarem com a gente. Eu consegui acabar ainda antes do horário, que seja um restante de semana e um início de 2021 cheio, né, de crescimento para a gente, cheio de realizações, cheio de conquistas, cheio de força, né? E da gente lembrar sempre que a gente carrega conosco as nossas ideias azuis, né? E que as nossas ideias podem transformar o mundo quando a gente se coloca aí nessa arena da vida para mandar ver, tá bom? Então, muito obrigada. Um excelente finalzinho de manhã para vocês, um excelente dia e até a próxima, tá bom? Eu vou encerrar a gravação aqui e deixar o convite, quem ainda não tem mestrado, se quiser fazer mestrado, a gente está com inscrição aberta, né, Gladys, né, Guedes? Acho que Guedes